Olá, aluno da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos vamos trabalhar um pouquinho mais de conteúdos matemáticos para que você se aproprie mais, tenha mais conhecimento e tire suas dúvidas. Nesta aula nós vamos falar sobre função, tá? O que ela faz, como é que eu formo uma função, qual que é a finalidade dela, tá? Me acompanhe e que juntos a gente vai chegar num excelente resultado para o seu aprendizado. Vamos então conhecer o conceito da função, explorar esse conceito por meio de conjuntos, né? Conjuntos numéricos, e representar a função a partir de diagramas, né? Que é aquela parte gráfica que acomoda os conjuntos numéricos. Inicialmente, vamos falar aqui com duas perguntinhas. Qual o valor pago para encher o tanque de combustível de um automóvel? Quanto tempo leva uma viagem de Curitiba até Londrina? Você tem as respostas para essas duas perguntas? Respostas exatas? Não tem, porque tudo isso depende. Então, o valor pago para encher um tanque de combustível de um automóvel depende do tipo de combustível que você vai usar ou depende da quantidade de combustível que cabe dentro desse tanque. Então, existe aí uma dependência. Primeiro, eu tenho que ter certeza para dar uma resposta exata. Quanto tempo leva uma viagem de Curitiba até Londrina? Por que que depende? Depende da maneira como você vai. Cada meio de transporte vai levar um tempo para executar essa viagem. O valor pago pelo tanque de combustível de um automóvel vai depender, então, do tamanho do tanque e do valor do combustível. Sabemos que os combustíveis têm valores diferentes. O tempo de viagem de uma cidade a outra, de Curitiba até Londrina, como está no exemplo, também depende. Ela vai ser feita de carro, de ônibus, avião, a pé acho meio difícil, mas não é impossível, não é verdade? A função na matemática, a função é uma relação de dependência entre duas variáveis. Preço do combustível, tamanho do tanque, duas variáveis, tá? Tempo e distância. Cada veículo ali, ele lá vai levar um certo tempo para render essa viagem. Então, são duas grandezas também, na qual uma está em função da outra. Então, uma grandeza vai depender da outra para o resultado final. Na função, eu tenho aqui um exemplo para vocês. O valor cobrado na bomba depende da quantidade de combustível com a qual se abasteceu o carro. Suponha que o preço do litro de combustível seja R$ 4,10. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse exemplo aí, para a gente poder trabalhar em cima dele e você entender melhor esse conceito de dependência de variáveis dentro de uma função.
acompanhe melhor o desenrolar deste exemplo para você formar direitinho a ideia de ser uma função, tá? Se o preço do litro de combustível for R$ 4,10, você já tem anotado aí. Qual é a expressão matemática que define o valor pago P em reais em função da quantidade de litros abastecida X? Eu não sei a quantidade de litros, consequentemente não sei o valor pago por esse combustível. Aí apareceu a relação de dependência. E essa relação de dependência ela vai ser expressa através de uma sentença matemática, que é a função. Fazendo uma tabela para organizar valores e a gente chegar num resultado com maior tranquilidade. A quantidade abastecida, 1 litro. Quanto custa 1 litro desse combustível? R$ 4,10. Então, 4,10 vezes 1, 4,10 ali também. 5 litros, 4,10 vezes 5, 20,50. Já viu que aparece uma multiplicação aí. 10 litros, 4,10 vezes 10, R$ 41,00. X litros, a ideia é a mesma. 4,10, que é o valor fixo do preço dessa gasolina, desse combustível, nesse exemplo, vezes a quantidade que eu vou abastecer, certo? Então, o preço, o valor pago, ele é formado por essa sentença matemática. O valor do combustível vezes a quantidade de litros. Resumindo o nosso quadro ali, pensamos, né, um quadro, uma tabela, sempre são os valores mais resumidos. Então, toda aquela partezinha do cálculo não precisa aparecer na tabela. Ela só serviu para que a gente pudesse organizar o pensamento. 1 litro, 4,10, 5 litros, 20,50, 10 litros, R$ 41,00, 15 litros, não tinha 15 litros lá na nossa tabela, professora, mas tinha a função que definia isso. E você conseguiu concluir que era o 4,10 vezes o litro. Então, 4,10 vezes 15 litros, 61,50. Fechou? Conseguiu formar aí o conceito da dependência? Enxergar a dependência entre duas variáveis? Legal, vamos para frente. Colocando tudo isso, então, na forma de conjuntos, que foi o que eu falei no início, né, dessa nossa aula, que nós íamos trabalhar com a representação de conjuntos, era um dos objetivos nossos. Do 1 partiu uma flechinha para o 4,10, a tabelinha aqui para você acompanhar. Do 5, eu tenho uma relação nos 20 e 50. Do 10, a relação está no 41 e o 15, a relação está no 61 e 50. Então, você teve uma situação problema, você traduziu, você analisou a situação problema com valores e chegou a uma conclusão matemática na sentença, né, que forma a função que calcula esse preço, colocou isso dentro de uma tabela, organizadamente esses dados, e ainda fez uma representação gráfica usando conjuntos. Veja quanta coisa, quantos conceitos matemáticos você conseguiu trabalhar nesse único exemplo, tá? Isso compõe o seu aprendizado e é bem legal quando isso acontece. Como isso tudo já está começando a se organizar aí na sua cabecinha, vamos fazer um exercício para fechar você sozinho aí e eu sozinha aqui. Depois a gente corrige tudo junto, tá? Um empreendedor produz salgadinhos para a festa. Os preços dependem da quantidade. Conforme eu for comprar, é o valor que eu vou pagar. Que for encomendada, mais uma taxa fixa de R$ 15,00. Aqui tem uma informaçãozinha importante. Para o frete, sabendo que a cada 100 salgadinhos, o valor cobrado é de R$ 35,00. Então, 100, que é 1 cento, equivale a R$ 35,00. Já deixei uma dicasinha para você começar. Qual é a expressão que nos fornece o valor a ser cobrado, P, em função da quantidade vendida, X? Então, organize os valores aí numa tabela, coloque a regra que vai dar a resposta para isso e a gente já confere se está tudo certinho aí o que você fez.
Vamos conferir como é que foi o seu desempenho aí? Achou difícil? Foi tranquilinho? Usou o exemplo para poder resolver o exercício? Tá? Vamos para frente então para fazer essa correção e deixar tudo bem às claras. Sabendo que a cada 100 salgadinhos era uma informação importante, o valor cobrado é de R$ 35, mais uma taxa fixa de R$ 15. Ou seja, essa palavrinha mais já te deu a ideia de uma adição. Então, além do valor do cento, né, eu vou adicionar um valor fixo. Esse valor fixo não depende da quantidade de salgados encomendada, né? É um valor que vai acontecer sempre, porque é para o frete, para o transporte dessa encomenda. P foi o sugerido para representar a função preço, né, o valor pago. 15 é o frete, que é o valor fixo, vai aparecer sempre que acontecer uma encomenda, mais o valor da encomenda, R$ 35 a cada cento encomendado. Então, vezes X, que representa o cento, que são cada 100 unidades encomendadas. Isso é muito comum, quem trabalha com salgados e festa aí, é muito comum trabalhar com essa quantidade, né, de cento. A fórmula, a expressão que representa toda a tradução desse nosso enunciado e a representação através de um diagrama, que foi isso que ele pediu também. No conjunto inicial, conjunto de partida, a quantidade encomendada. No conjunto de chegada, né, o conjunto dos valores calculados é o valor que será cobrado a cada quantidade encomendada. Então, se eu encomendar um cento, é 1 vezes 35, multiplicação antes, 35. 35 mais 15, R$ 50. Então, para encomendar um cento desse salgado, vai custar aí R$ 50. Se eu quiser um cento e meio, aí eu tenho que trabalhar com as proporções, não é mesmo? Ou representar aqui 1,5 por 1,5. Vezes 35 mais 15 deu 67,5. Lembra que no início lá do exemplo do combustível, a gente organizou uma tabela de valores? E quando eu pedi para você fazer esse exercício também, pedi, organiza uma tabelinha de valores? Para isso, para você daí enxergar com mais clareza esse resultado final. Terminando aqui a nossa leitura, se eu encomendar 200 desse salgado, não equivale a 200 salgados, mas não é o 200 que entra aqui não, minha gente, é o 2, tá? É um agrupamento de 100 unidades. 2 vezes 35 mais 15, R$ 85. Então, 200 de salgado vão custar R$ 85 nessa encomenda. Observe que existe apenas uma correspondência de quantidade para o valor cobrado, né? Eu não posso ter dois valores diferentes ou eu não posso ter duas quantidades diferentes para o mesmo valor cobrado, tá? Então, é sempre uma para uma. Neste exercício 2, eu vou deixar para você analisar com tranquilidade essas duas representações dos diagramas aqui e ver se representam funções também, se está tudo certinho. Alguma das relações a seguir representam função de A em B? Na letra A, será que eu tenho a representação de uma função? Na letra B, eu tenho a representação de uma função? Veja suas anotações aí e se está tudo certo com o exercício 2 para a gente já fazer a correção.
Vamos ver se está tudo certinho aí, se você entendeu direitinho qual é o conceito de função e fazer essa leitura na representação através de diagramas, porque uma coisa é fazer continha, né? Você viu que vai colocar um valor naquela regra, que é aquela expressão da função, e vai calcular e vai sair outra. Vai respeitar as regras matemáticas e vai sair um outro valor. Mas agora quando eu faço, então ali a função acontece, tá? Quando eu faço uma leitura gráfica, o que eu tenho que levar em consideração para identificar uma função? Vamos corrigir então o exercício 2. Aqui na proposição da letra A, eu não tenho a representação de uma função, porque aqui da letrinha X estão partindo duas flechas. Elas chegam em resultados diferentes no conjunto de chegada, mas eu não posso ter na partida um valor saindo para dois lugares. Né? Lembra que eu falei anteriormente ali durante do exercício, durante lá o exemplo, que é uma relação única, é uma flechinha saindo e chegando num único lugar, tá? Ela pode chegar no mesmo, mas ela não pode sair do mesmo, tá bom? Então eu não posso sair com duas, mas eu posso chegar em duas com o mesmo valor, tá? Mas a saída é sempre uma de cada vez, tá bom? Temos um elemento em A que está associado a dois elementos em B. Então eu não posso, posso ter uma única imagem. É como você na frente do seu espelho, só tem uma imagem refletida, tá? Não podem ter mais. Na letra B também não apareceu função, porque faltou uma correspondência aqui para um dos elementos, tá? Então o elemento Y aqui, ó, ele ficou sem correspondência. Nesse conjunto de partida, todos os elementos precisam obrigatoriamente ser usados, certo? Temos um elemento em A que não está associado a nenhum elemento em B e precisa usar todo mundo. Nesta aula, então, chegamos aqui que a função é uma relação de dependência entre duas grandezas, dois valores têm dependência, né? Um valor de uma grandeza depende do valor da outra grandeza. Lembra lá do exemplo do tanque de combustível, tá? E a representação de uma função através de um diagrama, onde todos os elementos do conjunto de partida precisam ser usados e de cada um deles parte uma única flechinha para o conjunto de chegada, tá bom? No de chegada não precisa usar todo mundo, mas no de partida precisa. Me despeço de vocês, fiquem bem e até breve.